Olá, amigos do canal Viva Israel, aqui é o Davi Almescani, começando mais uma live direto de Israel com as últimas informações do que está acontecendo aqui. Vou tentar explicar para vocês exatamente essa nova onda de atentados que vem acontecendo em Israel e pouco se fala, até mesmo porque, ao que tudo indica, a gente não tem espaço suficiente na mídia, né? Aqui na mídia de Israel só se fala em política, política e política. Mas eu vim falar um pouco aqui sobre os últimos atentados em Israel, suas consequências, de onde eles vieram e o que a gente espera daqui para frente, e falar também sobre as sanções snapback que foram aprovadas lá na ONU contra o Irã e o que o Irã pretende fazer para responder a esse retorno das sanções, o que são as sanções. A gente vai falar um pouco de cada coisa aqui para deixar todo mundo aqui ligado. Vai ser uma live bem rapidinha para deixar vocês aqui saindo daqui, entendendo tudo o que acontece em Israel. Sejam todos muito bem-vindos, Ney Lima, Marcos, Eiton, Gabriel, Cleonice. Vamos direto aqui para o último atentado. O último atentado, eu acho que todo mundo aí que acompanha as notícias de Israel deve ter visto ou lido em algum lugar. Aconteceu na passagem de fronteira entre a Jordânia e Israel. E o que aconteceu lá foi o seguinte: não é a primeira vez que acontece atentado exatamente nessa passagem de fronteira, passagem Allenby, é uma passagem que liga Israel à Jordânia. Acontece que todos os dias entram da Jordânia, vindos da Jordânia, uma média de 150 caminhões de ajuda humanitária destinados à faixa de Gaza. Ou seja, esses caminhões, muita gente não sabe isso, por incrível que pareça, muita gente não tem ideia que é dessa forma que acontece. O acordo entre Israel e a Jordânia é que esses caminhões entrem por essa passagem de fronteira sem serem verificados, eles não passam por nenhum tipo de verificação. O motorista que saiu ali da Jordânia segue direto até a faixa de Gaza, ou seja, entra em Israel, ele continua dirigindo o veículo até a faixa de Gaza. Então, um desses motoristas, que já não é, de novo, volto a falar, não é a primeira vez que isso acontece, chegou nessa passagem de fronteira do lado israelense, desceu do caminhão e abriu fogo contra dois soldados que estavam por lá. Um soldado da reserva de 68 anos e outro um soldado lá regular de 20 anos. Assassinou os soldados na hora. Dois soldados mortos nesse atentado na passagem de fronteira. E como não fosse suficiente só ter matado os soldados, ele também usou de faca e esfaqueou os soldados que já estavam feridos. O terrorista foi eliminado e neutralizado e eliminado no mesmo local. Porém, outros detalhes que não foram divulgados sobre esse atentado é que esse motorista, ao que tudo indica, ele é ligado ao exército jordaniano. Então ele faz parte ou fazia parte das forças militares da Jordânia. Então não era somente um motorista, provavelmente um militar de folga que fazia isso aí para levar essa ajuda humanitária, só que na verdade era um grande de um terrorista. Então esse foi o último atentado de Israel, infelizmente pouco divulgado, até mesmo por se tratar de soldados, a divulgação é menor. Não sei porquê, mas é assim que funciona. O mundo também praticamente não falou sobre esse atentado, mas duas pessoas foram assassinadas enquanto verificavam, na verdade nem verificavam, abriam a passagem de fronteira para que esses caminhões de ajuda humanitária chegassem até a faixa de Gaza. Ou seja, eles atirando no próprio pé. É exatamente isso que aconteceu nesse atentado. O que acontece é que neste exato momento, os caminhões, a entrada de caminhão foi suspensa, não está entrando pela Jordânia, neste exato momento foi suspenso. Netanyahu mandou suspender, o exército também mandou suspender, e eles estão apurando o que fazer daqui para frente, como proceder daqui para frente. Se esses caminhões necessitam passar por uma verificação antes que eles cheguem no território israelense. Imagina se esse cara segue o caminho dele, né, decide parar no meio de qualquer lugar de Israel, até a faixa de Gaza, tem muitos quilômetros de estrada, ele pode parar em qualquer lugar e ter feito a mesma coisa, ou talvez um atentado bem maior já dentro de Israel. Eu não sei como alguém permitiu esse tipo de pessoa circular assim livremente, né? Livremente passar com seu caminhão, entrar e ir até a faixa de Gaza. Não é do lado, é bem longe. Teve um outro atentado também no dia 12 de setembro, pouco divulgado, mas foi um atentado em um hotel de um kibbutz chamado Tsuba, que fica nas montanhas de Jerusalém. Foi falado que esse atentado foi em Jerusalém, ele não foi em Jerusalém, foi um atentado em um hotel que fica nas montanhas de Jerusalém, em um kibbutz chamado Tsuba. Um trabalhador do hotel, um trabalhador da cozinha do hotel, árabe, israelense, terrorista, esfaqueou duas pessoas dentro do refeitório do hotel. Ele foi eliminado, infelizmente, ele foi neutralizado, mas infelizmente não foi eliminado.
e já foi levado preso para julgamento, enfim, infelizmente ele não foi eliminado no mesmo local, pois deveria ter sido eliminado. E a gente teve também no dia 8 de setembro o atentado, né, o grande atentado que teve lá na cidade de Jerusalém, no tiroteio, uma troca de tiros ali, os terroristas abriram fogo, né, um terrorista abriu fogo dentro de um ônibus, dentro de um ponto de ônibus, e deixou 6 mortos e 28 feridos. Somente esse mês, só estou falando aqui de atentado, não estou falando de soldado que morreu em combate na faixa de Gaza. Só de atentado a gente tem 8 mortos e mais de 30 feridos. Então, sim, estamos passando aí por uma onda de atentados. A imprensa tenta mudar o nome disso aí, chamar de outra coisa. Eles chamam de lobo solitário, que o cara tomou decisão sem pensar, ou só ele tomou a decisão e não tem participação de nenhuma organização terrorista por trás disso. Mas não é bem assim. A gente está, sim, em uma onda de atentados terroristas. Não é algo comum, essa quantidade absurda de atentados por mês aqui em Israel. E fora os atentados que não são divulgados na mídia, né? A gente tem atentado aí de pedra, a gente tem atentado de coquetel molotov, então sempre acontece alguma coisa, mas esse mês a gente está vendo um aumento no número de atentados e todos que moram em Israel precisam saber desse detalhe. Acontece muita coisa também que não é divulgado, assim como tenho certeza que muitos de vocês não ficaram sabendo sobre o hotel lá em Jerusalém, né? Não é em Jerusalém, as montanhas de Jerusalém, chamado Hotel Tsuba, que fica no Kibbutz Tsuba. Boa tarde, Rosângela, ainda não acabei, tá, gente? Então fica aí até o final dessa live para você sair daqui entendendo tudo que está acontecendo em Israel. E depois, quando alguém vier falar para você que Israel não deixa os caminhões de ajuda humanitária entrarem para a faixa de Gaza, sair aqui os caminhões que vêm da Jordânia, a gente já sabe o motivo, você também já sabe o motivo, porque um dos motoristas dos caminhões era terrorista. Ou seja, quantos mais entre eles aí também não eram terroristas? Sejam todos muito bem-vindos. Shalom, Davi acha um erro crasso, militares israelenses não inspecionarem essas cargas. Pois é, Elianai, isso aí foi um acordo entre o exército de Israel, na verdade, entre o governo israelense e o governo jordaniano, entre o rei da Jordânia e Benjamin Netanyahu, de que seria dessa forma. E daí a gente sabe exatamente o que pode vir e provavelmente passou por esses caminhões, além da ajuda humanitária, provavelmente também armas, né? A gente viu, já teve tráfico de drogas nesses caminhões, armas nesses caminhões, e muito mais é que a gente nunca vai ficar sabendo porque já chegou na faixa de Gaza. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos lá, vamos continuar aqui as notícias. Gente, vamos falar agora aqui sobre o snapback. O Conselho de Segurança da ONU rejeitou a proposta que manteria suspensas as sanções do Acordo Nuclear de 2015. Com isso, o mecanismo de snapback é acionado e as sanções da ONU contra o Irã voltam a valer no domingo, dia 26 de setembro de 2025. O que é que o Irã irá fazer depois que essas sanções voltarem com força total, dessa vez vindas da União Europeia? Os europeus, França, Reino Unido e Alemanha dizem que o Irã descumpriu compromissos nucleares. Teherã nega e chama o passo de ilegal e politizado. A votação que derrubou a resolução ocorreu nesta sexta-feira, para quem perdeu isso aí, dia 19/9. Para quem perguntou também, horário local em Israel, 23h18 do dia 19 de setembro. A gente já está chegando aí no Rosh Hashanah, no Ano Novo, com muita coisa acontecendo em Israel. Tensão em todo o país, tá? Não se engane. Todas as Forças Armadas estão até o último soldado aí preparado para qualquer coisa que possa vir a acontecer durante os feriados. Até mesmo isso tem relação com Israel, porque a volta dos mecanismos do snapback, essas sanções que irão voltar contra o Irã, podem influenciar direto em tudo o que acontece aqui em Israel. O que volta a valer sobre esse snapback, o que é o snapback? Embargo de armas, proibição de transferir armas e materiais relacionados ao Irã. Os estados devem impedir vendas, intermediações e assistência técnica. Restrições ligadas a mísseis. Proibição de fornecer itens, tecnologia e assistência para programas de mísseis, drones com potência nuclear. O Irã é instado a não realizar atividades com mísseis balísticos capazes de portar ogivas nucleares. Tudo a ver. Já era para ter sido feito há muito tempo atrás, né? Não sei por que demoraram tanto para acionar essa snapback. Lista da ONU, congelamento de bens e proibição de viagem, retorno dos congelamentos de ativos e viagens contra indivíduos e entidades designados na resolução. Inspeção e interdição de cargas. Países são autorizados em estados a inspecionar cargas para e do Irã, quando houver suspeita de itens proibidos, inclusive em portos e aeroportos, e a impedir
transferências ilícitas e restrição nuclear de proliferação, bloqueio e transferência de materiais, equipamentos e tecnologias sensíveis, veto e apoio técnico, financeiro e atividades nucleares proibidas. Tudo isso aí contra o Irã irá começar mais uma vez no dia 26 de setembro, já semana que vem, né? Na imprensa iraniana, a linha oficial sustenta que o passo europeu é sem base jurídica e parlamentares acenam com respostas mais duras se as sanções forem reativadas, inclusive revisões de compromissos com a Agência Internacional de Energia Atômica. Gente, muita coisa aí para quem acha que parou, acabou. Não. Olha só, o Ministério das Relações Exteriores do Irã reagiu rapidamente chamando a medida de ilegal sem base jurídica e alguém lá lançou uma grande ameaça, estou procurando aqui, fez uma ameaça dizendo que o Irã irá dar uma resposta dura aos países europeus contra esse snapback que voltou agora contra o país deles. Vamos ver aqui, está nos comentários. Shabbat Shalom, obrigado a todos aí que estão aqui nesta live, estou te assistindo do município de Palmares, seja bem-vindo, Luiz, tudo bem? Grande Davi, excelente trabalho, obrigado, missão, boa noite. Viva Israel, boa tarde. Gente, para quem esqueceu de deixar o like, já vi que um monte de gente esqueceu, deixa o like nesse vídeo aí, você ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas e é dessa forma que funciona esse sistema que se chama YouTube. Essa live não é muito longa, então deixa o seu like aí, vamos valorizar o trabalho. O embaixador dos Estados Unidos, vamos agora para notícias de geral, o embaixador dos Estados Unidos em Israel, Mike Huckabee, disse o seguinte: se Macron quer tanto um Estado palestino, talvez devesse oferecer terras na Riviera Francesa. Agora, o que não dá para entender é que, por um lado, eles querem a criação do Estado palestino, esses países aí, França, Reino Unido, Austrália, e por outro lado, eles pressionam também o Irã a largar o seu programa nuclear e com essas sanções para tentar forçar o regime a cair, de uma forma ou de outra a cair, e isso iria beneficiar não somente Israel, como o próprio mundo. Então, por um lado, eles entendem que o Irã é o financiador de tudo isso que está acontecendo aqui em Israel e de tudo que aconteceu, mas, por outro lado, eles sancionam Israel. É uma incoerência que eu não consigo entender. Se você consegue entender, me explica aí nos comentários qual é esse interesse de um lado puxa o tapete do cara de lá e o outro puxa o tapete de Israel também. Não dá para entender, realmente não dá para entender. E hoje teve uma declaração do ministro da Defesa, Israel Katz, que já repercutiu aí no mundo contra Israel, naqueles que odeiam Israel, dizendo que Israel está expandindo, né, o seu país, que é a grande Israel, dominar a Jordânia, dominar a Turquia, conquistar a Turquia, porque ele falou uma coisa que muita gente não entendeu exatamente. Olha só o que ele disse. Ele disse o seguinte: ele dirigiu uma mensagem direto para Abdullah Malik el-Houthi, lembra lá no Iêmen, o chefe dos Houthis? Então, ele escreveu o seguinte: seu tempo chegará, você será enviado para encontrar todos os seus camaradas no inferno. O lema Morte a Israel, maldição aos judeus do estandarte Houthi será substituído pela bandeira azul e branca de Israel tremulando na capital de um Iêmen unificado. E aí pegaram o que ele falou e falaram o quê? Que Israel vai conquistar o Iêmen, que o Iêmen irá passar a ser de Israel, esse será o nosso novo país e a nossa bandeira irá ser fincada em troca da bandeira do Iêmen. Ele não quis dizer isso, gente, pelo amor de Deus. Ele está querendo dizer que no momento que os Houthis saírem de lá e o Iêmen voltar a ser o Iêmen que era sem esse grupo terrorista, provavelmente Israel vai abrir uma embaixada, é isso que ele quis dizer, lá no Iêmen, e a bandeira de Israel vai tremular ali na embaixada de Israel. Ele não quis dizer que a gente vai dominar o Iêmen. O Israel não tem interesse nenhum em conquistar nenhum país. Não distorçam palavras. A falta de entendimento de muita gente, ou de propósito, na verdade, que não querem entender, acabam deturpando essa mensagem e aí circula vídeo em Israel e circula vídeo também fora de Israel, no mundo todo, aí, dizendo que Israel quer colonizar agora o Iêmen, invadir, acabar com os Houthis para colonizar aquele lugar. Isso é uma verdadeira mentira. Boa tarde, Davi. Boa tarde, Davi. Vamos ver aqui. Assim seguimos orando para Israel. Aqui já é Shabbat. Good Shabbos para todos. Obrigado, Bela. Aqui também é Shabbat. Aqui são 23h25. Portugal e Lisboa. Am Israel Chai. Obrigado. Já tem mais coisa aqui, gente. Já tem mais coisa aqui para vocês. Não é muita coisa, tá? Mas tem coisas importantes. O Egito lançou um exercício naval com quem? Com a Turquia.
Depois de 13 anos de rompimento desde a Primavera Árabe, lembra da Primavera Árabe, que foi lá por volta de 2011, 2012, eles voltaram a realizar treinos militares navais em conjunto no Mediterrâneo. O treino ocorre em meio a tensões máximas dessas duas potências sunitas contra Israel e foca nas forças navais. E esses países, a gente sabe que eles têm vantagem em relação à força naval frente a Israel, né? Eles têm muito mais aí, navios de guerra do que Israel em questão de marinha. Tá? Então eles começaram um treino. Muita gente vai especular dizendo que eles estão se preparando para atacar Israel. Tudo é possível de acontecer, mas eu descarto o envolvimento da Turquia neste exato momento em uma guerra contra Israel. Eu acho improvável que isso aí aconteça. Eu acho improvável. Olha esse comentarista da Espanha, um comentarista chamado Miguel González, um comentarista militar, escreveu uma coisa fantástica sobre a Espanha. Lembra que a Espanha está numa campanha gigantesca aí contra Israel, contra muita coisa. Então eu trouxe esse comentário desse comentarista do El País, é um jornal lá da Espanha. Ele descreve os obstáculos criados pela decisão do governo de Pedro Sánchez de anunciar um desacoplamento tecnológico da indústria de defesa israelense. A medida, apresentada como reação às mortes de palestinos em Gaza, na prática deixa a Espanha diante de um abismo que ela mesma cavou. Ele detalha que sem os componentes, conhecimento e soluções israelenses incorporadas às armas ocidentais, a Espanha terá dificuldade para manter aviões, mísseis, comunicações e treinamento. O exemplo é os F-5 usados para treinar pilotos, que já foram modernizados 2 vezes pelas indústrias aeroespaciais israelenses e sem isso não durarão muito tempo. O cancelamento repentino da compra de 1.680 mísseis antitanques Spike e lançadores 168 por 287 milhões de euros obriga os militares a usar alternativas americanas e europeias consideradas menos eficazes, ou seja, estão deixando o melhor para usar uma coisa que não funciona. Isso que ele quer dizer, que o erro que a Espanha está cometendo. Enquanto isso, Madrid recorre à Turquia para negociar a compra dos jatos da Turquia, mas as primeiras unidades só chegariam em 2028. E com a exigência de produção local, até lá, a dependência tecnológica de Israel continua. González questiona se esse embargo vai de fato ajudar os palestinos ou os enfraquecerá. Antes de tudo, a capacidade de dissuasão da própria Espanha. Guarde esses comentários, gente. É super importante a gente escutar aí o ponto de vista de outras pessoas lá naqueles países exatamente sobre a decisão tecnológica que eles estão tomando de lançar sanções e embargos contra Israel. É um tiro no próprio pé, né? Muita coisa sai daqui, muita tecnologia sai daqui. E aí você fala, tem gente que fala, mas o que vocês fizeram aí além do Waze? Gente, no mundo militar são tantas coisas. Não é só o Waze. O Waze é uma coisa aí para o uso geral, para todo o planeta Terra, né? Uma coisa simples, mas na área militar tudo é criado e modificado e feito aqui em Israel e implantado em vários sistemas ao redor do mundo, em exércitos, em vários países da Europa, do mundo inteiro, até mesmo no Brasil tem tecnologia israelense em tudo quanto é lugar. Isso necessita de manutenção. Você precisa da manutenção, você não pode simplesmente desligar tudo aquilo e tentar implementar uma outra tecnologia de um outro lugar inferior, né? Isso leva tempo e custa muito dinheiro. E assim não é tão simples desconectar tudo que você já tem conectado com Israel. Vamos falar aqui, gente, sobre algo também que pouco, infelizmente está sendo falado, mas vamos aqui trazer essa notícia. Eu trouxe alguma coisa aqui há uma semana atrás. Olha a notícia que eu vou ler aqui para vocês. Embora, olha só aí, aquisição de defesa aérea israelense por Chipre irrita a Turquia. Sabe onde é Chipre, né? Chipre fica na frente de Israel, uma ilhazinha pequenininha. Essa semana eu já divulguei no canal do Telegram também, eu acho que eu divulguei lá. Conversei pelo menos com algumas pessoas sobre o que está acontecendo na Turquia. A Turquia comprou baterias antiaéreas israelenses, de fabricação israelense. Eles compraram o Chipre, na verdade, na Turquia. Comprou e levou já para o Chipre. Isso já está lá, já foi posicionado para substituir as baterias russas que existiam, muito antigas lá, S-300, lá no Chipre. E olha só, embora autoridades cipriotas tenham se recusado a responder oficialmente às críticas turcas à compra de um sistema de defesa aérea israelense por Nicócia, que é a capital, uma autoridade disse que Ankara provavelmente está tentando aumentar a tensão no Mediterrâneo Oriental para extrair concessões. A Turquia disse: a fonte cipriota está furiosa com os laços crescentes entre Jerusalém e Nicócia e encorajada pelos Estados Unidos. Autoridades do Ministério de Defesa turco foram citadas pelo Associated
Press, dizendo que a compra pelo Chipre do sistema de defesa aérea Barak, de fabricação israelense, pode desestabilizar o frágil equilíbrio da ilha dividida, levando a consequências perigosas. Para quem não entende do que está acontecendo lá, Chipre está dividida desde 1974, quando a Turquia invadiu a ilha e conquistou 37% do seu território. Em 1983 foi proclamada a República Turca do Chipre do Norte, uma medida condenada pelas Nações Unidas. Nenhum país, exceto a Turquia, reconhece o autoproclamado Estado Chipre do Norte da Turquia. Então a Turquia invadiu um país, ninguém fala sobre isso, né? Eles acusam Israel de invadir um país que é nosso, e eles invadiram um país que não é deles de verdade, historicamente aquilo ali nunca foi a Turquia, era para ser ali de Chipre. E aí ninguém fala absolutamente nada, e nem mesmo a União Europeia, nem a ONU, né? Não fala absolutamente nada. Eles enviaram para lá, fortaleceram, na verdade, com mais de 100 mil soldados no Chipre Norte, no norte do Chipre, ninguém falando sobre isso. Mais de 100 mil em resposta a essas baterias antiaéreas que foram posicionadas lá no Chipre, baterias para defesa, né? Somente substituir o que já estava por lá. Mas ninguém fala nada. Será que eles estão se preparando também para uma outra guerra? Uma invasão, ou seja, conquistar totalmente a ilha do Chipre? Hoje em dia tudo é possível, já não duvido de absolutamente nada desse mundo maluco que a gente vive. Israel não deve compartilhar nenhuma tecnologia com países antissemitas, nem da área militar, nem na área de saúde. Isso aí já acontece há décadas. Mas Israel vende essa tecnologia, daí que vem muito dinheiro. Tecnologia, não somente armas, tecnologia mesmo, computacional, inteligência artificial, tudo que é utilizado por militares, muita coisa sai daqui. Se não sai daqui, é aperfeiçoado aqui. Caças, por exemplo, caças F-15 que vêm dos Estados Unidos, eles são aperfeiçoados em Israel. O caça F-15 daqui não é o mesmo caça F-15 de lá. Então, eles são bem diferentes em tecnologia. Passa por uma grande modificação, tudo que chega aqui no território israelense é a mesma coisa que aconteceu lá na Espanha, e não é somente na Espanha. Obrigado, Fátima Matia, pelo superchat. Obrigado, Ricardo Takazo, pelo super stick. Os turcos deveriam reconhecer o genocídio armênio. Pois é, mas quem reconheceu foi Netanyahu, né? Netanyahu reconheceu o genocídio armênio e isso enfureceu lá o Erdogan. Lembrem disso? Vocês lembram disso aí, desse episódio? Foi recente. Palestina nunca existiu, exatamente. Meus amigos, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui acontecendo neste exato momento aqui em Israel. São tantas notícias, eu tenho que escolher exatamente o que trazer para vocês. Não dá para trazer todas as notícias, porque vai passar aqui horas e horas e horas falando, e é impossível fazer isso. Mas aqui eu tento trazer as melhores e as principais notícias para a gente tentar montar junto esse quebra-cabeça geopolítico, na verdade mundial, né? Parece regional, mas não é regional. Isso envolve aí todas as grandes potências mundo afora. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Que os Estados Unidos, aí uma notícia interessante também, né? O Wall Street Journal divulgou nesta sexta-feira que o governo Trump está buscando a aprovação do Congresso para uma venda de quase 6 bilhões a Israel. A notícia foi divulgada após Trump ter divulgado isso e irritou o presidente do Catar. As vendas incluem um acordo de 3,8 bilhões para 30 helicópteros Apache, o que quase dobraria a frota de helicópteros de Israel, e mais 3.250 veículos blindados para as forças de defesa de Israel. Olha aí, mais coisas chegando por aqui, ou seja, não estamos caminhando para a paz. Quando a gente se arma demais, é porque coisa grande ainda vem a caminho. Então é isso, meus amigos, uma boa noite a todos. Para quem esqueceu de deixar seu like, deixe seu like. Para quem ainda não compartilhou esse vídeo, eu peço que você compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, para que mais pessoas conheçam este canal aqui. Então inscreva-se no canal também, você que não é inscrito no canal. Um abraço a todos os amigos de Israel, e se alguma coisa grave acontecer no Oriente Médio, eu posso voltar a qualquer momento. Um abraço e até a próxima live.